Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores mobiliários, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os cuidados que o investidor deve ter com a Receita Federal e com o imposto de renda. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP, de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, cuidados com a Receita Federal e o imposto de renda. Esse tema ele surgiu a partir do comentário, né, do investidor que é assinante aqui do canal. Então, eu já agradeci tanto a contribuição, né, quanto o apoio ao canal, do Carlos Júnior. Você poderia falar sobre os cuidados que os investidores iniciantes devem ter com a Receita Federal, o imposto de renda? Então, eu preparei um vídeo rápido, instrutivo com relação a isso, para alertar, né, os investidores iniciantes. Então, primeira coisa é saber, né, exatamente o que é a Receita Federal. Isso aqui é de forma bastante resumida, claro. O que ela faz? Ela é responsável pela administração dos tributos da União. Então, a arrecadação e fiscalização dos tributos federais é com ela, né? E entre esses aí justamente o imposto de renda, né? Então, o imposto de renda, ele é a atribuição aqui da Receita Federal. E ela quer saber basicamente duas coisas, né, do investidor. O que é que você tem, né? Não só do investidor, né, de qualquer pessoa. O que é que você tem e quanto você ganha, né? Porque tudo é tributado, a gente tem que pagar impostos sobre tudo. Então, o contribuinte, né, que somos nós, que também somos investidores, né, a gente deve declarar os nossos bens e direitos todo ano. O que são os bens e direitos de uma pessoa que não investe? Um carro, uma casa, né? Então, para aqui, carro, casa, normalmente, né, seus bens e direitos, ou uma conta no banco, tal, alguma coisa assim. Quando você começa a ser investidor, você tem as ações, fundos imobiliários, tudo isso que você tem que declarar que passa a ser um bem de direito. E você também deve declarar suas fontes de renda, né? Então, o cara que não investe, ele declara o salário, né, normalmente. A pessoa que investe, ela declara salário, aluguel, dividendo, juro, ganho de capital, né, diversas outras coisas ali, outras fontes de renda que vão é, aparecendo, né, junto com a sua experiência, né, em fazer, né, de forma legal dinheiro, né. Então, no Brasil, a renda é fortemente tributada, né. Em outros países, lógico, a renda, né, tem países, principalmente na Europa, que a renda é mais tributada, mas o consumo é menos tributado. Então, no Brasil, a renda é fortemente tributada e também o consumo, né. E por que a gente não consegue fazer igual a Europa? Porque a Europa os salários são maiores, então você consegue tributar, né, bastante renda e consumo você deixa a tributação pequena. No Brasil, não, a fonte de renda com consumo é muito grande. Se você isentar o consumo e tributar a renda, mais da metade da população nem empregada é, né? A gente tem mais de 100 milhões de pessoas aí que não trabalham, né? Então, muitas pessoas que trabalham ganham um salário muito pequeno, né? Então, por isso que o governo ele não consegue abrir mão dessa receita, então é difícil demais fazer isso. Então, a gente pode, como investidor, né, tem a técnica de elisão fiscal, né? Você necessita de conhecimento das leis. O que é elisão fiscal? Né? Não é fraude, não é nada disso. É ver de forma legal como você vai pagar menos imposto obedecendo todas as leis. Né? É um planejamento tributário, na verdade, a elisão fiscal. Como pagar menos imposto de forma legal. Então, você tem uma empresa, né? Em que tipo de classificação que você coloca a sua empresa para você pagar menos imposto de acordo com a atividade que você vai fazer? Né? Então, todas essas coisas, eu vou ter um determinado ativo que me paga dividendo, esse dividendo é isento. Né? Então, essas coisas, elas são formas de você pagar menos imposto, né, ao investir, a tomar algumas atitudes, né, como investidor. Então, como você se prepara, né, para fazer uma declaração de imposto de renda? Então, primeiro você tem que fazer o registro de toda a sua movimentação em bolsa de valores. Isso é a primeira parte. As pessoas deixam só para o outro ano, aí começa a ficar meio perdida mesmo. Então, você tem que separar por ativos adquiridos. Digamos que você adquiriu uma ação, a ação da Petrobras, né? Você adquiriu a ação da Petrobras, todo mês você foi comprando um pouco dela. Então, você tem que saber somar lá, ó, eu comprei 10 ações a R$ 40, depois eu comprei mais 20 ações a R$ 38, depois mais 30 ações a, sei lá, R$ 40 de novo. Então você vai somar toda a quantidade de ações que você tem, toda a quantidade do dinheiro, né, e o dinheiro total que você investiu naquela ação é o preço de compra, e não o preço que a ação está no mercado. Né? Eu já até falei sobre isso várias vezes, sobre marcação no mercado. Isso não importa. É o preço que você pagou nas ações. Essa é a sua posição final, né, no último dia do ano, 31 de dezembro. Então você tem que saber o seu preço médio. Seu preço médio é o quê? Tudo que você pagou dividido pela quantidade de ações que você tem. Então você tem o preço médio em cada ação e tem a posição, né, em cada ativo no final do ano. Então, em Petrobras, eu investi R$ 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, né? Sei lá, deu R$ 500 no final das contas. Então, a sua posição, né, no final, que você tem que declarar é R$ 500. É o dinheiro que você pagou pelas ações, e não o dinheiro que as ações estão valendo hoje, né, porque você não vendeu. Como
que você vai fazer o ganho de capital, né? Se você vender, ou a perda de capital, né? Mas enquanto isso é só marcação a mercado, então esse valor ele não importa, né? Para a Receita também ela não importa, ela importa o tanto que você pagou, o tanto que vale aquele ativo que você tem. Quando você vender um dia, aí se você tiver ganho de capital, você paga o imposto, né? Então, você tem que anotar a renda dos ativos também. Então, tem renda que é isenta e tem renda que não é isenta, né? Os dividendos, eles são isentos no Brasil, o juros de capital próprio é tributado. Então, você tem que anotar cada um deles, né, e fazer a declaração do local correto, né? Rendimento isento ou rendimento tributável. Todas as rendas dos ativos devem ser declaradas. Então, a Receita Federal quer saber duas coisas: o que você tem e quanto você ganha. Então, o que você tem é todos os registros dos ativos que você comprou. Se você ganha, todo o registro dos ativos que te pagaram alguma forma de renda, né? Dividendo, rendimento, qualquer coisa que seja, né? E se você vendeu alguma coisa aí no ano, né? Então você tem que anotar o ganho de capital. Esse ganho de capital ele tem que ser pago mês a mês, né? Com uma DARF, né? Você vai lá, recolhe o valor do ganho de capital através dessa DARF aqui 6015. Então não declarar o ganho de capital faz você cair na malha fina, né? Então essas são as principais coisas que você tem que fazer: declarar seus bens, declarar a sua renda. E se você fez ganho de capital, né? Você tem que pagar imposto de renda, né? Declarar e pagar imposto de renda, a não ser que você tenha em ações, você vendeu menos de 20 mil no mês, aquela coisa toda, você tem algumas regras de isenção. Mas normalmente, né, se você vendeu outra coisa qualquer que tem que pagar imposto, ou acima de 20 mil, no caso de ações, você tem que declarar e fazer o recolhimento aí da DARF. E aqui eu vou para a parte aqui de as impressões do investidor, né? O que são as impressões do investidor? Depois que você começa a investir, né? Então, depois que você começa a investir, você percebe algumas coisas. Os bens e direitos, né, quando você começa a declarar lá, eles não são apenas imóveis e carros, né? Ele existe ações, existe fundos imobiliários, existem outras coisas que entram lá junto com os bens e direitos e você começa a ter mais patrimônio. Você começa a aumentar o seu patrimônio. Renda não é apenas só o salário, né? Você tem dividendo, você tem rendimento, você tem juros, né? Você tem diversas outras coisas que são renda, né, que vão se somar ali ao salário que você recebe. E aí, né, por isso que é importante você declarar o seu próprio imposto de renda. O imposto de renda, ele é uma forma de você fazer uma auditoria nas suas contas, né, na sua carteira. Então, faz parte da sua educação financeira. Então, por isso que eu falo que não leva para contadores. Não é que contador não vai saber fazer, não é nada disso, não. Tem alguns que são muito bons e que sabem realmente fazer. Mas faz parte da sua educação financeira você fazer o seu próprio imposto de renda. Por quê? Aí agora eu vou te explicar. Você vai auditar seu ganho patrimonial ano contra ano. Então, você vai ver, ó, esse ano eu consegui aportar 10 mil reais no ano, 5 mil reais no ano, meu patrimônio aumentou em 5, em 10 mil. Isso vai te dando essa empolgação, né? Poxa, aumentou meu patrimônio, aumentou minha renda esse ano. Então, você começa a auditar isso, você vai constatar o aumento anual da sua renda. Então, a sua renda vai aumentar ano contra ano. Poxa, ano passado eu recebi R$ 1.000 de renda no ano, agora estou recebendo 1.500, né? E sua renda ela vai aumentando ali ao longo dos anos. Isso vai te incentivar bastante a continuar investindo. Outra coisa, você vai analisar a sua carteira. Você vai olhar a sua carteira e falar, poxa, esse ativo aqui não está legal, tem 10 anos que ele não cresce, não distribui dividendos, só está caindo, o lucro dela está caindo, então você começa a auditar suas posições e fala, essa empresa aqui não vale a pena mantê-la na carteira. Então, essas posições que você tem que manter ou que você tem que vender, né, você pode fazer isso uma vez por ano. E a melhor época é justamente nessa época aqui, né, de fazer a declaração de imposto de renda. Mas como que eu faço a declaração de imposto de renda? Aí eu tenho um vídeo aqui que eu fiz, um vídeo curtinho, 14 minutos, né? Declare seu imposto de renda em poucos minutos. É só você pesquisar aqui no canal, IRPF, vai aparecer esse vídeo. E tem tudo que você precisa saber, né? Um vídeo bem curtinho, 14 minutos, com as principais dicas para você fazer a declaração do imposto de renda. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário aqui embaixo. O seu comentário pode virar um vídeo, né? Como foi o comentário, né, do nosso amigo que virou o vídeo de hoje. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.